Hoje nós vamos falar um pouco sobre TypeScript e seu funcionamento. E vamos desenvolver um projeto simples para mostrar sua usabilidade. Agora nós vamos começar criando uma pasta aqui na minha área de trabalho, uma pasta qualquer, TypeScript. Pasta criada, nós vamos entrar na nossa pasta, abrir aqui com o Visual Studio Code. Aqui, abrindo o Visual Studio Code. Agora com ele já aberto, nós vamos rodar aqui no nosso terminal. Nós vamos abrir aqui o terminal e rodar yarn init-y. Se você estiver utilizando o npm, eu estou utilizando yarn comigo ele ser mais rápido, você pode utilizar npm init-y. Agora, com nosso package.json já iniciado, nós vamos criar uma pasta src. Dentro agora nós vamos adicionar o Express, que vai ser o framework que nós vamos utilizar que faz a parte do roteamento da nossa aplicação, etc. Express já está aqui nas nossas dependências. Agora nós vamos adicionar o TypeScript, que vai ser o que nós vamos utilizar. Yarn add TypeScript. Agora nós vamos criar dentro aqui da nossa pasta src um arquivo. Aumentar aqui um pouco o VS Code para melhorar a visualização. Agora nós vamos criar aqui dentro da nossa pasta src um arquivo server.ts. Que dentro desse server.ts nós vamos importar aqui o Express da biblioteca que a gente baixou. Express. Nós vamos dar um const app igual a express e vamos colocar o nosso app para ouvir a porta 3333 e eu vou rodar ao lado dele uma arrow function só para avisar a gente quando o servidor estiver rodando. Vamos dar aqui dentro do console.log servidor rodando. Vocês podem ver aqui que no Express ele está com esses 3 pontinhos aqui embaixo. Isso é o que? Porque nós estamos usando um arquivo TypeScript. E existem pacotes que não vêm com a tipagem própria do pacote. Então se nós usarmos aqui Express ponto, nós não temos o IntelliSense do Express. Então nós devemos baixar aqui yarn-add@types express-d como desenvolvimento, já que o TypeScript só vai ser usado em ambiente de desenvolvimento. Para dar uma pequena explicada para vocês, o TypeScript ele é um superset do JavaScript, ou seja, qualquer arquivo JavaScript pode ser rodado em TypeScript. E o que o TypeScript vai adicionar na nossa experiência? Ele vai adicionar tipagem, impedindo que nós, por exemplo, enviamos uma função com um parâmetro errado, como por exemplo, criando uma função que ela recebe uma string enviando um número. O TypeScript impede a gente de fazer esses pequenos erros. E além disso, quando nós temos a tipagem correta, nós podemos usar o IntelliSense do VS Code. Como por exemplo aqui Express, agora com as tipagens já instaladas, eu posso dar um Express ponto e tudo aqui dentro já vai aparecer todos os métodos que temos dentro aqui do próprio Express. E o que o TypeScript faz? Depois de nós escrevermos o nosso código inteiro TypeScript, para nós enviarmos para a produção, o nosso navegador ele não entende o código TypeScript. Então, para fazer o nosso navegador entender, nós conseguimos fazer APIs e sites com o TypeScript, nós devemos antes compilá-lo para JavaScript para o nosso servidor conseguir entender. E aí sim nós conseguimos mandar esse código para a produção e rodar o nosso site normal com TypeScript. E tendo toda essa experiência de desenvolvimento que o TypeScript dá, melhorando a nossa qualidade de código e a nossa produtividade codificando. Tá, certo. Agora que nós já instalamos o TypeScript e as dependências do Express, nós vamos dar um yarn tsc init. Que o que esse código vai fazer? Ele vai startar nosso TypeScript que vai gerar um arquivo padrão testconfig.json. E o que tem nesse testconfig.json? Nesse testconfig.json nós temos diversas configurações dentro do TypeScript, como por exemplo o arquivo root da nossa aplicação, onde nossa build vai ficar na pasta. Então nós vamos comentar essas duas linhas aqui, que no caso o rootdir é onde está iniciando a nossa aplicação, que no meu caso vai ser src./src,
E Alt-dir, nós vamos colocar dist, que será o arquivo onde, quando nós rodarmos build, onde irá ficar nosso código já na build. Agora, para rodar o nosso servidor, nós vamos adicionar uma extensão, que é o tsNodeDev, que ele basicamente vai ficar ouvindo os arquivos da nossa aplicação para conseguir rodar ela. Então nós vamos dar em yarn-add tsNodeDev em ambiente de desenvolvimento. Agora esperando a dependência ser instalada. Enquanto isso, nós vamos aqui dentro do nosso package.json, nós vamos criar um script para nós rodarmos nossa aplicação. Vamos criar aqui um script. Dentro desse script, nós vamos criar um comando de build, que vai ser para buildar o nosso código TypeScript para JavaScript, para nós podemos mandá-lo para a produção. E um comando dev server, que vai ser onde nós vamos rodar a nossa aplicação em ambiente de desenvolvimento. Agora, o que nós vamos colocar dentro desse código? Nós vamos colocar tsNodeDev e o nome do arquivo inicial da nossa aplicação, que no nosso caso está dentro de src server.ts. src/server.ts. Agora nós vamos rodar nossa aplicação. Vamos ver se não vai dar nenhum problema aqui. Pronto, nosso código aqui já está rodando normalmente. Agora nós poderíamos criar as nossas rotas da nossa aplicação, ou seja, quando nós acessarmos lá o nosso navegador, quando nós acessarmos http localhost 3333, tudo depois dessa barra aqui vão ser nossas rotas. No caso, nós poderíamos criar uma rota, por exemplo, app.get, que é aqui elas vai iniciar na barra e nós vamos receber o rec e res. E o que seria esse rec e res? São a requisição e a resposta. Essa requisição é o que o usuário vai mandar para a gente conseguir tratar esses dados e enviar de volta o que nós desejamos. E a resposta, esse res, request. No caso, que seria request. Response, que no caso response seria o que nós vamos enviar para o nosso usuário no final da aplicação. Agora, para a nossa aplicação inteira usar JSONs como padrão, nós vamos usar aqui app.use, que nós vamos usar express.json, que aí nossa aplicação vai poder utilizar JSON como padrão. Agora, vamos continuar nossa aplicação. Agora, nós vamos criar um arquivo de rotas, onde nós vamos abstrair um pouco as rotas aqui e vamos deixar em um arquivo separado, que vai ser routes.ts. Dentro desse arquivo de rotas, nós vamos importar o router do próprio Express. Vamos criar uma variável aqui, routes, que vai ser igual a esse router que nós acabamos de importar, e vamos exportar essas rotas. Agora, exportando essas rotas, nós podemos voltar aqui no nosso arquivo padrão e importar as rotas desse arquivo que nós acabamos de criar. Aqui, ./routes. Agora, toda a rota que nós formos criar, nós podemos usar routes e aqui usar a nossa rota normalmente. Nesse projeto, nós vamos utilizar um ORM para a criação do nosso banco de dados. E o que nós vamos precisar para criar nosso banco de dados? Eu já estou rodando aqui na minha máquina um container Docker, onde está rodando um container em Postgres. E o que seria o Docker? O Docker é onde basicamente está rodando o meu banco de dados, onde nós podemos criar dentro desse Docker uma instância, que no meu caso é do Postgres, uma instância desse banco de dados, e rodarmos essa instância para nós não precisarmos fazer toda aquela configuração manualmente do Postgres, e aí usando o Docker simplesmente rodar um container, que no meu caso é Postgres, para rodar esse banco em background enquanto nós fazemos nossa aplicação. Isso vai nos ajudar muito tanto em ambiente de desenvolvimento quanto em ambiente de produção. Para você criar um container para você já ir testando aí, se você estiver no Windows, você tem que ir lá no site do Docker e instalar todas as necessidades para você poder usar o Docker na linha de comando. Se você estiver no Linux,
é mais simples, que seria só rodar algumas linhas de comando. Agora, para você criar um container, você deve rodar o comando docker run -name, o nome do container que você quer criar, -e, postgres password e a sua senha, -p 5432 2.5432. O que é esse 5432? Esse 5432 é a porta padrão que o Postgres escuta. Ou seja, se você quiser aqui, você pode trocar essa primeira instância do 5432 e botar para 5434. E assim apontando a porta do Postgres, que é o 5432, para a porta que você deseja. E por fim, -d Postgres, que nós vamos estar pegando a instância do Postgres que temos lá no Docker. Agora, para você poder ver se a sua instância está rodando, basta rodar um sudo, para usar como superusuário. Se você já estiver como superusuário, não tem necessidade. Sudo docker ps, que aí vai rodar todos os seus containers que estão ativos no momento. Nós vamos criar aqui na raiz da nossa aplicação um arquivo orm-config.json. Por que nós estamos criando esse aplicativo? Como nós vamos utilizar o type-orm para fazer nossa gestão do banco, ou seja, criar a instância no nosso caso, nós vamos criar usuários. Nós usaremos o ORM para, por exemplo, criar usuários, editar usuários, listar usuários que nós temos no nosso banco de dados. Com esse container já criado, no meu banco de dados, eu já deixei pronto aqui. Vamos abrir aqui o banco de dados. Eu estou usando o dbeaver para gerenciamento de banco de dados Postgres. Agora, com o dbeaver já aberto, nós podemos ver que como o meu container já está rodando, eu já fiz toda a conexão. Se vocês quiserem ver aqui como eu entrei na minha conexão, eu tenho a porta que eu estou usando, no caso 5434. A de vocês provavelmente vai ser 5432. A minha database, que é Postgres, meu username Postgres, e a senha aqui também é Postgres. Agora, dentro do nosso container aqui do Docker, eu já criei no banco de dados, que eu vou até deletar e criá-lo novamente. Vamos aqui criar um banco de dados, o nome dele vai ser TypeScript, que dentro desse banco de dados que nós vamos fazer toda a nossa aplicação. Agora, dentro do nosso projeto aqui, com o nosso orm-config, onde nós vamos configurar o nosso type-orm, que vai ser o ORM que nós vamos utilizar. Aqui, eu já tenho a configuração já pré-pronta, que eu vou explicar aqui para vocês. Aqui, o nome do nosso projeto, que isso aqui é default, essa linha aqui, se vocês quiserem, podem até retirar. O tipo, que vai ser Postgres, o host, que é local, que como nós chamamos em ambiente de desenvolvimento, aqui é local. A porta que nós vamos escutar, 5434. O nosso username, que é Postgres. A nossa senha, que também é Postgres, no meu caso. E o nosso banco de dados TypeScript, que nós acabamos de criar. E aqui são onde nós vamos referenciar, onde nós vamos criar os nossos modules e as nossas migrations, que eu vou explicar mais para frente. Agora nós vamos criar aqui dentro do nossa pasta src uma pasta chamada database, que dentro dessa pasta database nós vamos criar um arquivo connection.ts. Dentro dessa connection nós vamos importar do type-orm um carinha chamado create connection do type-orm, que nós ainda não instalamos, nós vamos instalar agora, yarn-add type-orm. Agora instalando aqui a dependência. Com a dependência aqui já instalada, nós vamos usar esse carinha aqui que a gente acabou de importar, create connection. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o type-orm e vai criar uma conexão que vai estar ouvindo o orm-config.json que nós temos aqui na base do nosso projeto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um outro script aqui dentro do nosso script, nosso package.json. Vamos criar outro script para rodar os comandos do nosso type-orm. Vamos criar aqui type-orm, e nós vamos adicionar aqui. Se precisarem, esse comando já vai estar aqui na descrição para vocês copiarem e colarem. Esse test-node-dev -r test-config path register.node CLI.
que no caso isso aqui vai onde nós vamos poder rodar todos os nossos comandos do TypeORM, ou seja, criar models, criar migrations, etc. Rodar migrations e por aí vai. Nessa aplicação nós vamos criar usuários. No caso então vamos começar criando model. Vamos criar aqui dentro de model um carinha chamado user.ts. Dentro desse user.ts nós vamos importar do TypeORM inicialmente nada, mas vamos importar apenas o entity e column. E o que esses dois nós vamos usar? Nós vamos importar default uma classe chamada users. Vamos mudar o nome aqui do arquivo que acabamos errando. Users.ts. Dentro dessa classe users nós vamos precisar do quê? Um ID, que vai ser uma string. Um name, que vai ser uma string também. Nós vamos ter também um e-mail, que vai ser uma string. Vamos colocar aqui uma senha também, que vai ser uma string. Agora, como o TypeORM ele usa decorators, que o que seria decorators? Seriam, nós passamos em cima do método que nós queremos, por exemplo, aqui passar entity, e dentro dela nós vamos passar o nome do nosso model, no caso users, que nós estamos dizendo que essa classe é a entidade users, que com isso nós estamos referenciando ao TypeORM qual é a entidade que nós estamos usando. Agora, a gente faz isso com todos os campos. No caso aqui do ID, como é um campo que ele vai ser gerado automaticamente, nós teremos que botar aqui primary generated column, que nós vamos importar do TypeORM. Abrir e fechar parênteses, e aqui dentro nós vamos colocar a nossa estratégia de geração dessa coluna de ID, que vai ser o UID, que é Universal Unique ID. E para nós conseguirmos usar esses decorators dentro da nossa aplicação, nós temos que ir aqui dentro do nosso tsconfig, descer um pouco, e nós temos que ativar essa opção aqui, ó, Experimental Decorators True. Nós temos que ativar essa opção para nós podermos utilizar os decorators. E além disso, ele vai dar outro erro aqui, Property ID inalleged not define assign the constructor, que está dizendo que a nossa propriedade não está no construtor, e nós temos, para resolver esse problema, nós temos que ir aqui no nosso tsconfig, nós temos que habilitar a opção aqui, Strict Property Initialization. E outra coisa que nós temos que habilitar aqui no nosso tsconfig é esse emit decorators metadata. No nosso campo de nome nós vamos adicionar o campo column, que ele já deixa setado padrão com uma coluna normal. Colocaremos isso em todos os outros campos, que vai estar dizendo que todos esses campos são colunas. Agora, para nós resolvermos esse erro, nós temos que vir aqui no nosso tsconfig e nós vamos ativar algumas opções que nós devemos para não termos esses problemas. Strict Property Initialization e Emit Decorators Metadata. E além disso, nós temos que, além de ativar essa opção, nós temos que trocar essa opção aqui para falso. Agora, nós vemos que nosso arquivo já parou de dar erro. Agora nós vamos criar as nossas migrations. Vamos rodar o comando yarn typeorm migration, create -n, para nós informarmos o nome da nossa migration, que no nosso caso vai ser create users. Agora, para nós conseguirmos conectar com o nosso TypeORM, nós devemos voltar aqui no nosso arquivo server.ts e darmos um import database.connection, que é a nossa conexão que nós fizemos lá com o TypeORM, que ela pega lá do nosso ORM config.json. Agora nós podemos vir aqui na linha de comando e rodarmos yarn typeorm migration create -n create users, para nós conseguirmos criar os nossos usuários. Algo que eu acabei me esquecendo de falar para vocês é que nós temos que instalar o pacote tsconfig paths em ambiente de desenvolvimento para nós conseguirmos criar e rodar as nossas migrations dentro aqui do nosso projeto. Agora nós podemos rodar migration create -m create users, para nós podemos
criar os nossos usuários. Agora, com a nossa migration já criada, que nós configuramos aqui no nosso rmconfig, que as nossas migrations ficaria dentro de SAC Database Migrations, sendo todos os arquivos .ts. Ele já criou aqui dentro da pasta migration os nossos create users. E o que nós faremos dentro desse create users? Nós vamos mudar esse método aqui up. Que o que seria esse método up? Vai ser o método que vai rodar quando nós rodarmos a nossa migration. E esse método down vai rodar quando nós revertermos a nossa migration. Agora, nós vamos rodar aqui await query runner ponto create table para nós criarmos a nossa tabela. Vamos rodar aqui new table. Criaremos aqui o nosso objeto da nossa tabela de usuários. Agora, dentro da tabela, o nome da tabela vai se chamar users. E as colunas que elas vão ser as mesmas colunas que nós colocamos lá no nosso model. Ou seja, vão ser ID, name, email e password. Opa, só um minuto que eu botei um breakpoint aqui. Vamos voltar lá e vamos criar nossas colunas. A primeira coluna vai ter o nome de ID. O tipo dela vai ser UUID, que é Universal Unique ID. Is primary vai ser true, que é um valor primitivo que não pode ter nenhum usuário vai poder ter o mesmo ID. Generation is strategy vai ser o ID também, que vai ser que tipo de ID ela vai ser criada. E por default ela vai ser o ID generate v4. E só para caso vocês tenham algum problema com essa linha aqui default strategy v4, caso vocês tenham algum problema, basta vocês rodarem no banco de vocês essa linha aqui que também vai estar na descrição. Que é caso o seu banco não esteja com a configuração desse UID ou SSP. Para resolver esse problema, basta rodar no seu banco esse comandinho aqui, que vai estar na descrição. Agora, a nossa próxima coluna vai ser a nossa coluna que vai ter o nome de name, que vai ser o nome do usuário, e o type vai ser varchar, ou seja, vai ser string. Varchar basicamente é string. E ela vamos ter agora o e-mail do nosso usuário. Opa, acabei esquecendo do S aqui na parte de colunas e errei aqui em um caractere a mais. Agora nós vamos criar a nosso campo, que vai ser o nosso campo de e-mail. O tipo dele vai ser varchar, string também, e isUnique vai ser true, que esse campo vai ser único na nossa tabela, não vamos poder ter usuários com o mesmo e-mail. E por último, o campo que vai ter o nome password e vai ser do tipo varchar. Agora nós vamos fazer, e o que nós fazemos nesse método down? Nós vamos excluir a que acabamos de criar, ou seja, quando nós rodarmos o método down, nós vamos excluir a migration que criamos. Então nós vamos rodar aqui await queryRunner.drop table users, que é a tabela que nós criamos aqui em cima, a nossa tabela de usuários. Agora nós vamos ver se a migration está funcionando. Yarn type rm migration run. Rodando esse comando, ele vai executar nossa migration e vai criar essa tabela dentro do nosso banco de dados. Acabamos acontecendo o erro, porque nós não temos o pacote do Postgres dentro do nosso projeto. Agora nós vamos instalar o PG, que é o pacote do Postgres, para nós conseguirmos rodar as migrations e executar elas no nosso banco de dados. Agora, com o pacote já instalado, nós podemos rodar de novo o Migration Run.
Vocês podem ver que eu também tive esse problema do UID. E o que nós vamos fazer para resolver? Nós vamos pegar aquele comando que eu falei para vocês. Vamos vir aqui no nosso banco de dados e vamos executar uma query. Vamos abrir aqui uma query vazia. Aqui, e vamos rodar aquele comando que eu passei para vocês. Rodando esse comando, se nós rodarmos de novo as nossas migrations, ela já vai rodar 100% correto. E agora nós podemos ir aqui dentro do nosso dbeaver, atualizando aqui os nossos bancos de dados. Vemos aqui em esquemas, public, tabelas. Nós já temos a nossa tabela de usuários com todos os campos que nós acabamos de criar. Abrindo aqui a tabela, nós podemos ver que temos ID, name, e-mail e password, que são exatamente os campos que nós criamos. Agora, nós vamos criar uma pasta controllers, que dentro dessa pasta onde nós vamos executar, vamos criar o controller de usuário para nós executarmos ações de criação e listagem dos nossos usuários. Agora nós vamos criar users controller.ts, que nós vamos importar. Agora nós vamos criar aqui export default e vamos exportar a nossa primeira função, que vai ser a de criação de usuário. Nós vamos criar aqui async create e vamos passar aqui rec, que vai ser a nossa request, e response. Podemos ver que, como estamos fora do arquivo que nós importamos o Express, dentro da nossa rec-res nós não temos a tipagem, ou seja, se nós botarmos o ponto aqui, nós não podemos ter o IntelliSense do VS Code. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e importar dentro do Express a tipagem tanto do request quanto do response. Vamos importar aqui request e response, e nós vamos atribuir essas variáveis. Aqui no request nós vamos atribuir request, e do response vamos atribuir response. Agora nós podemos começar a nossa função de create. Agora na função nós vamos receber, nós vamos pegar aqui do usuário do rec.body, que vai ser o que o nosso usuário vai mandar para nós. Nós vamos pegar o nome, e-mail e o password. Nós não precisamos passar o ID, porque o ID ele é auto-incrementável, ou seja, nós não vamos criar ele vai ser automaticamente criado. E o que nós devemos fazer? Quando nós vamos criar o password, nós não podemos salvar no banco de dados o password diretamente. Nós precisamos encriptografar esse password. Então nós vamos criar um arquivo dentro do nosso SRC chamado config, onde desse arquivo config nós vamos criar hash.ts, onde nós vamos importar, nós vamos adicionar o módulo bcrypt, que é esse módulo que nós vamos fazer o hash da nossa senha do nosso usuário, para não salvarmos apenas a senha direto do usuário, deixando a nossa aplicação mais segura. Agora, importando o bcrypt do bcrypt, nós vamos criar uma classe password hash, que essa classe nós vamos ter uma função public static hash, onde ela vai receber a senha, que é uma string, e ela vai voltar vai devolver uma promise. Ou seja, ele vai retornar uma string de maneira assíncrona. Agora nós vamos retornar o bcrypt.hash password e o número de caracteres que nós vamos querer que tenha a nossa senha encriptografada. Eu, no caso, vou colocar 10. O bcrypt ele está apitando erro aqui por causa das tipagens do TypeScript. Nós vamos adicionar aqui @types /bcrypt -d, para nós adicionarmos a tipagem do bcrypt na nossa aplicação. Agora, com as tipagens já adicionadas, nós podemos voltar aqui no nosso user controller, e aqui nós podemos criar uma variável chamada hashed password, onde nós vamos encriptar o nosso password. Nós vamos mudar aqui para string, atribuir o nome string para ele, e nós vamos esperar password hash .hash password,
que no caso ele é o auto-import do VS Code me ajudou aqui, para importar da nossa configuração que nós acabamos de criar, passando a nossa senha, que o usuário vai informar para nós. Agora, nós vamos chamar o nosso users repository, que nós vamos pegar um get repository do nosso model, ou seja, nós vamos pegar o nosso model e vamos fazer todas as funções que queremos com ele, ou seja, criação, exclusão e etc. Agora nós vamos fazer uma verificação se o e-mail que esse usuário está passando, ele já tem algum usuário com esse e-mail. Então, check user email igual always users repository.find one passando where, aonde o e-mail for igual e-mail. Como estamos usando TypeScript, nós estamos usando o S6 do JavaScript, nós não precisamos fazer essa atribuição direta quando os nomes forem iguais. Por exemplo, e-mail for igual a e-mail, nós podemos apenas passar e-mail, que ele já vai fazer a verificação normal. Agora, vamos fazer apenas um aviso. Nós vamos passar se a variável aqui receber alguma coisa, ou seja, se ele encontrar um e-mail que já foi cadastrado, nós vamos retornar throw new error, ou seja, nós vamos lançar uma exceção, e-mail já cadastrado. Agora nós vamos criar o nosso usuário, fazer a query de criação do nosso usuário. Nós vamos chamar users repository.create, passando. Eu poderia passar todos esses campos aqui diretamente. Para não ficar repetindo depois, eu vou criar uma variável aqui, data, que dentro dela vão ter essas nossas três variáveis que nós acabamos de criar. E por que eu estou fazendo isso? Para nós podemos atribuir outros valores, ou seja, eu vou atribuir nesse password o nosso hashed password, ou seja, nós vamos atribuir dentro do password que o usuário passou a senha que nós criptografamos que o usuário informou para nós. Ou seja, nós vamos criar, e dentro do TypeORM, ele não vai funcionar se nós apenas criarmos, nós temos que criar fazer outra função para nós salvarmos realmente no nosso banco. Ou seja, nós temos que criar o nosso usuário e depois nós temos que fazer a mesma coisa, mas só que salvando ele dentro do banco de dados. E agora nós finalmente vamos retornar response.json o nosso usuário que nós criamos. Agora já escrevemos bastante código. Vamos voltar lá nas nossas rotas e nós vamos chamar esse controller que nós criamos. Agora nós vamos primeiro importar users controller de controllers users controller, chamando agora hosts.get com .post, porque nós vamos criar um usuário na rota users controller, chamando o método create. Agora nós já podemos abrir, por exemplo, o Insomnia. Eu vou abrir aqui o Insomnia para nós fazermos as requisições. Agora, com o nosso Insomnia aqui já aberto, nós vamos criar uma rota create user do método post que nós criamos com JSON, lembrando que eu estou colocando aqui JSON porque a nossa aplicação toda está usando JSONs como padrão, o express.json. Agora, dentro do nosso Insomnia, nós criando essa rota, nós vamos colocar aqui na rota http://localhost, que é a nossa rota padrão local, e nosso parâmetro users, que nós atribuímos aqui nas nossas rotas. Agora nós devemos passar as informações para criar um usuário que nós colocamos aqui, que no caso é nome, e-mail e senha. Agora nós vamos passar aqui name, vou colocar aqui Eric, e-mail teste@gmail.com e a senha password vai ser 123 123. Agora nós
nós temos que rodar o nosso servidor yarn dev server, rodando a nossa API que nós acabamos de criar. Vamos ver. Pronto, a nossa API já está rodando, agora nós podemos enviar a rota. Um pequeno erro que acabei cometendo foi aqui que na nossa ORM config, nossas entidades, eu coloquei para ela ficar dentro de ./slic models e todos os arquivos .ts. E nós criamos uma pasta que se chama model. Só por esse pequeno erro, estava acontecendo o erro. Agora, nós rodando a nossa aplicação novamente, nós temos que corrigir também as nossas importações, que estavam erradas. Agora com o servidor rodando, nós podemos rodar a nossa rota users para criação. Nós podemos ver que nosso usuário já foi criado com uma senha criptografada e nosso ID gerado automaticamente. Podemos ver aqui no nosso banco de dados que nós já temos o nosso usuário perfeitamente criado. Agora nós podemos ver que se eu tentar criar o mesmo usuário com o e-mail já cadastrado, vai enviar um erro. No caso que ele vai ficar recarregando, mas ele vai enviar um erro que esse e-mail já cadastrado. Ou seja, nós não podemos cadastrar usuários com o mesmo e-mail como nós configuramos antes. Agora, se eu mudar para outra coisa e-mail, ele vai criar novamente perfeitamente. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Valeu!